Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível criar deformações em objetos usando os chamados bones do Blender 2.5. Esse tutorial vai mostrar uma série de ferramentas que são necessárias para criar, por exemplo, animação de personagens. Então, depois de assistir esse vídeo, você será capaz de, usando o Blender 2.5, criar algumas deformações e trabalhar um pouco com a animação de maneira um pouco mais complexa no Blender 2.5. Então, o que é necessário para que você faça isso? Bem, eu vou mostrar rapidamente alguns dos elementos que nós vamos usar nesse tutorial e depois aí eu vou aplicar esses conceitos em uma estrutura não complexa, mas um pouco mais trabalhada. Então, nós temos aqui no Blender os chamados objetos poligonais. Esse cubo, que eu vou usar aqui como exemplo, é um excelente objeto que nós podemos usar para demonstrar o que é esse objeto poligonal. Quando eu entro aqui no modo de edição do Blender, eu tenho aqui esses pontos, que são os vértices do cubo. Então, com esses pontos, eu posso selecionar esses pontos. Você pode acompanhar quais são os atalhos que eu estou usando por esses textos que vão aparecendo aqui nesse cantinho. Por exemplo, quando eu clico com o botão direito do mouse, aparece lá right mouse, dizendo que eu cliquei com o botão direito do mouse. Quando eu pressiono a letra G para mover o objeto, vai aparecer lá a letra G como que tendo sido pressionada. Aquele X3 quer dizer que eu já apertei 3 vezes a letra G nessa sequência desse tutorial. Bem, então, esses objetos poligonais, eles são formados por vértices, que são esses pontinhos aqui que ficam nesses cantos dos polígonos, arestas, deixa eu mudar para o modo de seleção de aresta, essas aqui são as arestas, e nós temos as faces, que são, no caso, as faces, são esses planos que ficam montando aqui o cubo como um todo. Então, o nosso objetivo com os bones é deformar essa estrutura desses objetos. Por exemplo, se eu tiver aqui uma série de vértices, eu posso, por exemplo, precisar, em animação, trabalhar com a deformação de objetos como eu estou fazendo aqui. Não exatamente como eu estou fazendo aqui, porque isso é muito simples, mas algo parecido. Para fazer isso no Blender, nós temos um tipo de objeto chamado de armature. Esse armature no Blender nada mais é do que as estruturas de ossos que existem em outros softwares 3D e existem em praticamente todos os softwares 3D. Todos eles têm esse tipo de ferramenta. Os objetos do tipo armature, que são esses aqui, eles são criados já em hierarquia. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma ponta desses objetos, sair criando extrudes, pressionando a letra E, e no modo pose, que é um modo exclusivo, que é um modo próprio desse tipo de objeto, eu posso rotacionar eles e criar aí uma animação. O que nós vamos fazer é que nós vamos conectar essa estrutura desse objeto aqui em um objeto poligonal, como esse cubo aqui. Na verdade, não esse cubo, mas uma estrutura um pouco mais alongada. E nós vamos fazer com que, ao rotacionar uma dessas estruturas desses ossos, esse objeto aqui ele vai receber essa deformação. Ele vai rotacionar junto, alguns vértices vão rotacionar junto com essa estrutura de ossos. Bem, o tutorial é simples, mas eu espero que ajude você a entender melhor um pouco como é que funcionam esses sistemas de animação no Blender. Então vamos excluir esse objeto, vamos excluir esse cubo e vamos começar com algo novo. Vou pegar o cursor 3D do Blender e vou posicionar ele aqui no centro da minha cena. Então tenho aqui o 3D Cursor, vou zerar todas as suas transformações para criar um novo cubo. Então, depois que criar esse novo cubo, vamos desligar aqui a barra lateral, a barra de propriedades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no modo de edição, vou modificar o modo de seleção de objetos e vou realizar alguns extrudes nesse cubo.
A operação é bem simples. Vamos centralizar. E vou visualizar meu objeto aqui na vista frontal. E no caso, vou visualizar ele na vista ortogonal. Não quero ver em perspectiva. Vamos visualizar em arame para ficar melhor a visualização do objeto como um todo. E agora que eu tenho o meu cubo esticado, e esticado não, mas com vários extrudes, é importante ressaltar que para realizar essa deformação, nós precisamos dessas subdivisões intermediárias no objeto. Então você precisa ter aqui essas subdivisões intermediárias no objeto. Se você não tiver esse tipo de subdivisão, você não vai conseguir deformar o seu objeto. Então vamos voltar novamente lá, número 1. E vou adicionar no modo objeto um objeto do tipo Armature, Single Bone. E ele vai criar aqui o meu osso. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa ponta desse osso, vou deslocar ela mais ou menos para cá e vou realizar um extrude. Vou limitar esse extrude apenas no eixo X, outro extrude apenas no eixo X, outro extrude apenas no eixo X. Então tenho aqui uma estrutura com 4 ossos. Se eu habilitar aqui o modo de visualização o modo de visualização sombreado, eu perco a visualização dos ossos. Eles sumiram, eles estão dentro da estrutura do polígono. Para facilitar esse tipo de edição, no Blender nós podemos ligar aqui no painel Object Data, quando nós tivermos os ossos selecionados, um modo aqui chamado de X-Ray. Quando eu ligo o X-Ray, eu posso visualizar a estrutura interna dos ossos. Vejam como fica bem mais fácil de saber ou de controlar como é que está aqui o nosso em relação aos ossos. Então eu posso fazer aqui alguns pequenos ajustes. Vejam, por exemplo, quando você vai fazer esse tipo de deformação, é interessante que os pontos pivô, os pontos de ligação entre cada um dos ossos, fiquem próximos de uma dessas subdivisões dos objetos. No nosso caso aqui, como é um exemplo simples, nós não vamos fazer esse tipo de alteração, mas caso você fosse trabalhar em algo mais complexo, seria o ideal fazer esse tipo de edição. Bem, tudo pronto, nós podemos fazer a ligação entre os objetos. Uma coisa que você deve perceber antes que nós comecemos a fazer as ligações é que os ossos, eles possuem nomes. Então eu tenho aqui, por exemplo, o nome desse primeiro osso se chama Bone. Eu vou habilitar aqui naquele mesmo painel onde eu liguei o X-Ray a opção Names. Repare que nós estamos visualizando aqui os nomes dos ossos. Esse aqui se chama Bone, esse aqui se chama Bone.000, Bone.001 e Bone.002. Em um ambiente de produção, o ideal seria renomear esses ossos para que eles assumissem nomes que signifiquem alguma coisa no seu personagem. Mas nesse caso aqui nós não vamos fazer isso. Então, agora que nós já sabemos os nomes dos objetos, eles ficam aparecendo aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma relação de parentesco entre os ossos e o nosso polígono. E nós precisamos fazer com que o polígono seja filho dos ossos. Então, como é de costume, em praticamente todos os softwares é assim. Primeiro você seleciona o filho, que é o polígono, mantenho a tecla Shift pressionada e seleciono os ossos, que vai ser o pai na relação de parentesco. E vou pressionar a tecla Ctrl P. Quando eu seleciono a opção, quando eu pressiono o Ctrl P, ele vai abrir o painel de configuração de parentesco. E nesse painel de configuração você vai escolher como é que você quer que esse parentesco seja criado. E eu vou escolher aqui a opção With Automatic Weights. Isso significa o quê? Significa que o próprio Blender vai identificar quais são os ossos
que estão mais próximos de cada um dos vértices do polígono e já vai atribuir pesos, influências automáticas para a deformação nesses objetos. Então, vou pressionar de novo aqui Ctrl P e vou escolher With Automatic Weights. Então, já fez? Não acontece nada visualmente? Não, visualmente não acontece nada. Se você quiser conferir se tudo saiu bem, você pode selecionar um dos ossos no modo Pose e com a tecla R rotacionar. Vejam aqui o que está acontecendo com o nosso objeto. Então, se eu selecionar um osso e rotacionar esse osso, o que vai acontecer é que o polígono vai deformar junto com os ossos. E é exatamente assim que nós fazemos para criar animações de personagens que precisam ser deformadas aí, que precisam ser deformados das mais variadas maneiras. Bem, o objetivo desse tutorial era exatamente mostrar essa técnica para que você conseguisse entender e começar a fazer deformações de objetos com base em polígonos no Blender. Claro que isso é apenas a ponta do iceberg, tem muito mais coisa para aprender em relação a isso, como por exemplo a pintura dessas influências, criação de camadas para esses ossos e muito mais. Mas isso fica para um outro tutorial. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que funciona esse tipo de edição, esse tipo de animação no Blender. E até a próxima!